Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Meio-Rei. Bom, Meio-Rei é o primeiro livro da trilogia do Mar Despedaçado. E basicamente nesse mundo de Meio-Rei, para um homem ser considerado um homem, ele deve ser capaz de segurar a espada e o escudo. Só que o nosso protagonista, o Yarvin, ele nasceu com a mãozinha, agora não lembro qual, deformada. Então ele não consegue segurar a espada e o escudo. Por isso, eles chamam ele de meio-homem. Só que o Yarvin, apesar dele não ter os atributos físicos que a maioria das pessoas admira... Poxa vida, moça! Ai, gente do céu, queria morar no meio do nada às vezes. Só que a falta desses atributos físicos, o Yarvin, o nosso protagonista, ele compensa em muita inteligência. Então, há anos ele estuda para ser ministro. E como ele é o caçula da família dele, ele não tem que se preocupar em assumir o trono, porque quando o pai dele morrer, o irmão mais velho dele vai acabar assumindo o trono. Só que logo na primeira página nós descobrimos que o pai e o irmão dele acabam sendo assassinados. Então ele não tem escolha, ele vai ter que assumir o trono. E a partir disso a nossa história se desenrola, pois ele vai atrás de vingança, mas acontecem várias coisas. E vou parar por aqui, senão é muito spoiler. Bom, eu conheci Meio-Rei através do canal da Tamires, do Resenha dos Sonhos, que é um canal que eu gosto muito, muito, muito. E se vocês quiserem ver a resenha que ela fez sobre esse livro maravilhoso, eu vou deixar aqui na descrição. E o que me chamou a atenção nesse livro foi justamente o protagonista começar como um fraco, entre aspas, e ter um grande potencial de crescimento ao longo da história. Bom, eu tava certa. O Yarvin é um protagonista que ele se sente extremamente diminuído e ele meio que aceita a zombaria das pessoas. Mas é que como ele é um príncipe, não é uma coisa escrachada, sabe? É uma coisa mais inteligente, é uma coisa mais... Ele observa os olhares das pessoas, ele sabe o que elas estão sentindo ao olhar pra ele e ver um homem que não consegue segurar um escudo e uma espada. E por não ser algo escrachado, o Yarvin, ele usa sua inteligência pra rebater esses comentários. De vez em quando. Ele não rebate sempre, às vezes ele só ignora. Então ele rebate essas críticas que ele sofre de uma maneira muito inteligente, discreta, em função dele ser muito perspicaz. Inclusive, ao longo dos acontecimentos do livro, ele vai usar os conhecimentos que ele estudou durante anos para ser ministro para se livrar de determinadas situações, ou para escapar de uma situação perigosa, ou para... enfim, para passar pelas provações da história. E tem uma parte do livro que um personagem descreve o Yarvin como um rapaz maneta com temperamento amargo. E eu acho que essa frase resume muitíssimo bem o Yarvin como um todo ao longo da história. Com exceção de um ou dois personagens, você se preocupa muito com os secundários nessa história. Você quer saber o que vai acontecer com eles e você quer que tudo termine bem pra eles. O que foi quase unânime pra mim. Como eu disse, foram muitos poucos personagens que eu não me importei o que ia acontecer de fato. E tipo, muitas vezes o personagem aparece pela primeira vez e você cria uma opinião sobre ele. Só que vai acontecendo coisas ao longo da história e você pensa, nossa, esse cara... julguei mal. Você meio que pode mudar de opinião sobre ele, você pode não mudar também. Fica no ar a questão aí. O jeito que a história se desenrola foi uma coisa assim que me pegou meio de surpresa. Porque, tipo, você sai de uma coisa, mas você acaba terminando em uma coisa completamente diferente que, tipo, nunca você ia imaginar que ia acontecer lá no início, sabe? Não tô dizendo que são plot twists, mas podem ser plot twists, mas podem não ser. É uma coisa um pouco estranha, mas assim, é muito diferente o jeito que a história se desenrola. Porque o que vai acontecendo não são coisas que você consegue prever com facilidade. Então, foi um livro assim que me surpreendeu nesse quesito, porque eu tava muito interessada nesse livro em função do protagonista, ele não ser perfeito, como geralmente é, mas eu adorei esse desenvolvimento da história e eu estou louca pro segundo livro, que eu acredito que saia esse ano. Em certos pontos da história, na verdade, principalmente no início e no final,
A política, ela é muito importante. Me lembrou levemente Game of Thrones e eu não duvido absolutamente nada que tenha sido uma inspiração ou uma referência para ele escrever esse livro, que, aliás, é muito bom. O livro, ele tem 280 páginas e não é uma leitura demorada, tá? É uma coisa muito fluida, as coisas vão acontecendo. Não temos tanta descrição como temos em Game of Thrones, já que eu mencionei a história antes, mas não tem problema porque você consegue imaginar as coisas muito bem. O Mundo do Mar Despedaçado, que inclusive nós temos um mapa aqui para você acompanhar a jornada do herói, podemos dizer assim, ele não foi tão explorado, eu achei, pelo menos. Mas, mais pro final, nós temos menção de coisas desse mundo que eu acredito que vão ser abordadas nos próximos livros. Eu gostei muito, muito mesmo da mitologia criada pelo Joey Abercrombie, acho que é assim, porque é uma coisa muito diferente, assim. São deuses que vêm em pares. Então nós temos a Mãe Guerra e o Pai Paz, a Mãe Oceano e o Pai Terra, a Mãe Sol e o Pai Lua, sabe? E então, tipo, eu achei muito, muito legal. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei com muita vontade de ler sobre a infância do Yarvi até a idade que ele tem nesse livro, que, aliás, em nenhum momento é dito a idade que ele tem nesse livro, mas você supõe que ele deva ter lá os seus 16, 17, 18 anos. Porque, principalmente no início do livro e em algumas partes do meio, o autor, ele nos mostra como o Yarvi se sentia em relação ao pai, ao irmão e à mãe. E eu fiquei muito curiosa pra saber porque é uma coisa bem amargurada, muito triste até, porque o pai não considerava ele digno, o irmão zombava dele e a mãe, que aparece inclusive aqui no livro, que é uma mulher muito inteligente, ela é até conhecida como a Rainha Dourada, ele sentia o olhar de desprezo dela, então é uma coisa que eu gostaria de ver, quem sabe em um conto do livro. Eu gostaria muito de ver a infância e a adolescência do Yarvin, porque apesar de eu já saber como termina, né, seria muito bom, sabe? É que eu gostei muito dele, então eu gostaria de saber mais sobre ele. Eu vou ficar à vontade. Eu não sei se o autor pretende lançar alguma coisa antes da história de Meio-Rei. Eu espero que sim. Mas, enfim, era só algo que eu queria comentar, que eu gostaria de saber sobre o passado do Yarvi, a relação dele com a família e tal. Enfim, eu simplesmente adorei essa história. Eu dei 5 estrelas no Goodreads pra ele. Eu estou devendo pra Tamires alguma coisa, eu preciso mandar pra ela algum livro, algum mimo na caixa postal, porque realmente eu gostei muito, muito, muito desse livro. Amorzinho. E eu posso dizer que eu adorei muito a capa. Tipo, muito. E essa edição da editora Arqueiro tá muito bonita também. Gostei da cor da capa, eu não tinha essa cor nos meus livros ainda. Então foi isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!